É bom estar aqui porque tem que vir dar a cara a tapa. Né? Afinal, não, teve uma previsão que nós acertamos. Qual? A de que nós íamos passar vergonha. Sim. Essa nós cravamos, né? Foi a primeira de todas, né? Não, mas foi nós erramos o dia. Sim. A gente achou que ia ser sexta, né? Todos os nomes que a gente cogitou, a gente errou tudo. E os nomes que o Papa ia adotar também erramos. Falamos de João 24, João Paulo III, Pio XIII, Francisco II, Bento XVII, erramos tudo. Ninguém imaginava um nome pré-conciliar, né? Acho que a gente até falou uma hora assim, vai que vem o Leão XIV, mas meio assim, meio possível. De desdém, né? Mas também toda vez que a gente fazia uma previsão uma previsão não, né? A gente dava um palpite mais ousado, a gente também falava, bom, agora com certeza vai acontecer o contrário, né? Então acho que a gente insistiu tanto em algumas coisas que aconteceu o contrário. E os grandes apostadores também perderam. Aí era o esperado ali, né? Era o grande... O que pesava contra o Parolin ali era o favoritismo, né? É engraçado que eu estava acompanhando, né? Quando saiu a notícia da fumaça branca, subiu o Parolin como disparado, porque falaram se fosse curto, né? Até num grupo que tava assim, já deve ter até vazado a informação. Porque ele tava na posse, sim, ele subiu para 90%. Então, assim, alguém ali dentro já avisou e tal. E no fim não foi, né? Foi uma surpresa ali, né? Não foi que filmaram lá os cardeais americanos, os cardeais eméritos americanos lá na Praça São Pedro, bem, eles estavam bem contentes, né? Exato. Eles ficaram sabendo, alguém mandou um zap lá pra eles, né? Eles já estavam todos na frente, já, pra filmar, tirar foto. E depois a gente viu ali com... O Vaticano divulgou pela primeira vez umas imagens de bastidores pós-conclave, né? Mas antes da saída na lodge ali. E vê que já tem bastante gente ali, né? Eles estão com o sinal... Muita gente já sabia, né? Muita gente sabia. Eles estavam com o sinal cortado. Demorou mais ou menos 1h e 10 entre a fumaça e ele sair na lógia. Então, muita gente ali no meio do caminho sabia. Mas, de fato, sabia. Para todo mundo que estava, público geral na praça e no... televisão e tal, só quando sai na bancada mesmo. Claro. Aí eles seguram. Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 40% de desconto, frete grátis e um curso bônus até o dia 20 de maio. Mas você achou que pudesse ser o Sara quando ele falou Roberto? A gente comentou também. Que ele falou, o Cardeal Mamberti... Primeiro que o Cardeal Mamberti descobriu a vocação dele, né? Ele nasceu para anunciar o Habemus Papam, né? Fez com uma classe ali, uma elegância. Inclusive, até o Cardeal Mamberti, ele ia participar da missa ontem, né? De inauguração, mas parece que ele teve um problema de coração. Tá internado, teve que ser internado, parece que não é grave, mas teve que ir para o hospital, já é um senhor de idade, né? Então, umas orações para ele aí, mas foi muito bem ali no Habemus Papam, né? Fez um suspense, né? Era o momento dele ali, né? O momento, fez suspense, esperou a multidão se acalmar. Aí ele falou, mas como ele já falou Robertos Franciscos de cara, eu tava no trabalho, eu já virei assim, é o Prevosto. E aí deu um receio, né? Que meu Deus, né? Não tava que será que vai vir, né? Mas confesso que a hora que falou Leão, né? Leone, Décimo Quartus, deu uma acalmada, né? Calmou. Porque, poxa, temos uma saída aí, né? Parece interessante. E agora parece que também já se sabe, não, mas já se especula como é que foi a votação, né? Sim, já tem... O que você poderia falar sobre isso? Bom, primeiro o comentário do que tem saído aí é que torcer pros cardeais e pros padres em geral levar o segredo de confissão mais a sério do que o segredo do conclave, né? Porque eles estão falando, estão nem aí, né? O de Madagascar que foi o pior, né? Lembrando que eles estão submetidos ao sigilo, nós não. Né? Nós não, exato. Se ele comentou, agora eu posso falar também. Pode falar. Ele acho que até o jornalista perguntando com parcimônia, porque sabe, não queria também colocar o cardeal numa situação delicada. Foi boa, a eleição foi tranquila e tal. Foi ótimo, teve mais de 100 votos. Tal. O senhor não pode falar isso. Falou, né? Não, o que... Tem muita informação meio conflitante, mas a gente vai tentando tirar uma média do que conversa ali. E aparentemente o que está sendo dito, falado, com o tempo isso vai sedimentando, né? Acho que mais cardeais vão ficando à vontade para contar, até mesmo quem fica ali dentro e tal. Mas que, de fato, aquele favoritismo do Parolin era verdadeiro.
que ele surge ali na primeira votação, aquela para ver quem é quem. Parece que foi uma votação bem dispersa, mas os que tiveram mais votos foi de fato o Parolin. Aí tem divergências, né? De que o Tagle já teria tido votos, o Erdó já teria tido votos, né? O Erdo nessa primeira votação. Ele e o Prevost também. Em terceiro, o Erdó? E o Prevost. Já aparecia com alguns votos ali, mas assim, quem tinha muito voto nessa primeira votação era o Parolin. Mas com uns 40, 50 votos. Ou seja, metade do que ele precisaria para ganhar. Esses outros nomes já com alguma quantidade e o resto bem disperso, né? Como é esperado. É o que se diz. Os votos de homenagem. Exato. Vota até em quem não está, enfim. Na segunda votação, no dia seguinte, então os cardeais foram para Santa Marta, já tem ali os nomes na cabeça e quem que é esse Prevost que a gente tem que apareceu aí, né? Começa a se conversar mais. E o que se diz é que na segunda votação o Parolin não evoluiu, digamos assim. Ele estava naquele patamar entre 40 e 50 e ali ficou. Foi para uns 50 abaixo. Tô chutando, ninguém falou em número de votos. Estou especulando com base na linha narrativa que tem se colocado aí. E aí que aparentemente a conversa foi, olha, não vamos sair daqui. O bloco conservador firme no Erdó, e aí o que também apareceu em notícia, etc., que os cardeais africanos e asiáticos se uniram ao bloco conservador, não necessariamente para apoiar o Erdó, mas para não apoiar o Parolin. Muito por causa de acordo com China e por causa de questões morais, né? Dá um recado claro de uma não continuidade com o Papa Francisco nesse tema. Que teve um problema com a África Grande no final do pontificado, né? O Parolin não se posicionou muito, aquela questão das bênçãos, né? E que aí esse bloco sim teria capacidade de bloquear a eleição, que era o bloco ali dos conservadores mais África e Ásia. E parece que o que se desenrolou ali foi, olha, gente, não adianta insistir, se nós vamos querer eleger o Parolin, nós vamos ficar aqui até mês que vem, que ele vai ganhar 2 votos por eleição, não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos de um nome aqui para decidir rápido. E aí, parece que o grande kingmaker aí, né, da coisa, foi? Parece que foi o cardeal Dolan, né? A gente chegou a comentar dele aqui. Tem aí, Luiz, coloca aquele primeiro slide que eu separei uma imagem aqui. Ele vai dar um bom... Tá em inglês, eu peguei de um tweet só para mostrar que é do dia 22 de abril, o Papa morreu dia 21. Que era aquela entrevista, eu falei CNN um monte de vezes, mas era na NBC, né? Do cardeal Dolan, ainda nos Estados Unidos, né? Ele tá no estúdio aí, naqueles programas matinais que tem lá nos Estados Unidos. E aí tá lá, né? Quando perguntado o que ele procura no próximo Papa, o cardeal Dolan falou: procura o coração morno de Francisco com, como eu diria, mais clareza no ensinamento, mais refinamento com a tradição da igreja e mais, digamos assim, busca pelos tesouros do passado. O que, olhando agora em retrospecto, parece ser o Papa, o Papa Leão XIV. E aí, se puder colocar o próximo aí, Luiz, que é uma manchete de um jornal italiano, a desilusão italiana. O favorito Parolin ficou sem os votos da África e da Ásia. O rei decisivo do pré-conclave foi o cardeal Dolan. Então, primeiro, o cardeal Dolan já tinha um nome, já tinha articulado provavelmente com o clero, com os cardeais americanos. Já houve um trabalho antes do conclave, né? Isso. E aí, quando chegou ali na hora, aproveitou ali quando teve ali o impasse, ele... E aí, mais do que os cardeais americanos, o que se disse foi que os cardeais anglófonos, que também foi uma coisa que a gente não parou para pensar. Os americanos acho que são 9 cardeais, mais 2 canadenses, mais um da África do Sul, mais 2 lá do Pacífico que também falam inglês, mais os 6 indianos, mais um, acho que Paquistão, alguma coisa assim. Da Inglaterra tinha alguém? Da Inglaterra tinha também, tinha irlandês. Então vai juntando, pensando nessa linha de anglófonos, parece que lá na hora ele congregou muita gente. Ele conversou assim, olha... E aí, o cardeal Prevost reunia, né? Agora ele é o Papa. O cardeal Prevost não existe mais, né? Reunia algumas características
que pensando agora, isso a gente também acertou, que a gente ia poder dizer que olhando para trás era tudo óbvio, né? Era óbvio, né? Por quê? Vamos lá, algum cardeal poderia dizer, eu não voto mais em religioso. Não, mas ele foi bispo diocesano. Alguém diria, não, mas eu não voto em diocesano, em burocrata. Ué, mas ele é religioso. Alguém diz, mas eu não voto em americano. Não, mas ele morou no Peru. Aliás, o fato dele morado no Peru, será que os latino-americanos acabaram apoiando ele também? Acho que sim, acho que sim. O que fica meio conflitante com aquela história do cardeal Maradiaga, né? Que lá ficou estranho. Que ele falou que ele... Então, o que a gente pensa? Será que ele não conseguiu todos os votos que ele queria? Ou será que ele já tinha conseguido todos os votos que ele queria e foi embora para... já fiz minha parte aqui e vou dar uma despistada, né? Ou ele queria mesmo o cardeal Prevost, mas o cardeal Prevost era menos continuidade do que ele imaginava. E aí ele foi embora e o vira-casaca era o Prevost. Pode ser também, né? A história não tá clara ainda. Mas eu acho que sim, ele teve um bloco, porque outro cardeal que falou bastante foi o cardeal Pulitch, eu não sei falar o nome dele, que era aquele cardeal que no primeiro podcast a gente falou, esse aqui não vai porque tá doente. Tá, foi aí ele. Alguém insistiu pra ele ir, ele foi. Aí a gente não sabia nem se ele ia votar da Santa Marta ou não. Tinha história, né? Ele foi, votou. Ele é aquele cardeal que ficou bem famosa a imagem na loja, quando aparece o Papa, ele é aquele mais velhinho, curvado, ele não tem cabelo branco nem nada, mas ele tem que tá sorrindo, que tá muito feliz. Ele. E ele falou depois, não, foi ótimo, nós chegamos rápido a um consenso, até os bergolianos apoiaram massivamente o cardeal Prevost. O senhor não pode falar isso. Ele falou, não pode falar. Ele falou também, não, no fim todo mundo apoiou. Na verdade foi um nome de compromisso. Foi um nome de compromisso. Né? Porque, veja, se esse cardeal de Madagascar falou a verdade, com os mais de 100 votos, vamos dizer assim, se fosse mais de 110, ele falaria mais de 110 votos. Então vamos pensar que é alguma coisa entre 100 e 110 votos. Isso daí dá 75%, 80%. Quer dizer, precisava de 2/3, ele teve quase 4/5 de votos. Ele teve 3/4 de votos. Ele, de fato, conseguiu ali reunir. Porque acho que, de fato, ele, olhando agora, era claro, né? Quando a gente chegou a comentar dele aqui, eu falei, nossa, é um monge agustiniano, americano, que foi morar no Peru, depois foi trabalhar na Cúria. Isso não era um defeito, isso era uma vantagem para ele. Porque ele amenizava um bloco anti-americano por ter morado no Peru. Amenizava um bloco anti-latino por ser americano e ter trabalhado na Cúria. Amenizava a questão de experiência administrativa, porque foi superior geral de ordem e foi trabalhar na Cúria. Por outro lado, tinha uma experiência pastoral, porque viveu numa região paupérrima do Peru. Então, de fato, ele congregou ali diversas características que tornaram ele ali uma escolha natural para um conclave que parecia que não ia sair do lugar com aquele favorito, né? Tem também, aí é boato, não sabemos, mas que da segunda para a terceira votação do dia, né? Ele foi eleito na primeira da tarde, ou seja, na quarta total, a primeira depois do almoço, que voltando do almoço, antes da votação, aí é boato, não temos como saber, talvez nunca saberemos, mas que o Parolin teria dito antes da votação, teria pedido a palavra e teria dito, olha, não precisamos alongar isso daqui, eu em breve apresento a minha renúncia, não tem problema nenhum, votem no que vocês acharem melhor, eu sei que eu não vou ganhar. E de fato dizem que Ou seja, liberou os votos. Né? Falou, olha, como não existe candidatura, não dá para usar esse termo, mas ele meio que teria retirado a candidatura. Sim. Mas não dá para dizer que isso aconteceu formalmente. Como no Congresso Nacional falou, liberou a bancada. Liberou a bancada, exato. E aí, de fato, dizem que essa característica para ele tem, dizem que ele é um gentleman, que ele é um homem educadíssimo e que talvez tenha tido uma boa leitura da coisa. Estava em campanha há muito tempo, deve ter ficado ou aliviado ou frustrado, né? E voltou do almoço e parece que antes da votação, e aí a votação foi massiva no Prevost. É possível, não estou dizendo que é verdade, mas não dá para saber, mas combina, é verossímil. É verossímil, exatamente. Pode ser que tenha acontecido. O fato esse cardeal falou que ele teve mais de 100 votos. Isso apareceu muito que aliás é uma coisa esquisitíssima. Deve ter tido no último conclave, né? O último conclave agora não é... O último conclave é o da semana passada, né? No penúltimo conclave de 2013,
deve ter tido, mas eu não lembro. Essas entrevistas coletivas dos cardeais depois. Achei uma coisa muito estranha, porque teve a entrevista coletiva dos cardeais brasileiros. Teve. Dos cardeais filipinos, dos cardeais americanos. Mas por que uma entrevista coletiva se o objeto da entrevista tá coberto por sigilo, né? A entrevista coletiva eles vão falar o quê? Pergunta o que quiserem, menos do que mais interessa. Eu comi isso, que nem eu sabia que ele comeu que tipo de massa, se a carne estava boa. Que vinho que serviu depois. Vinho diz que é só o quente, né? É. Diz que é... Sabe por que é só o quente? Eu não sei. Sabe dessa saiu história, depois uma foto de um cardápio do jantar pós-conclave. Eu acho que durante o conclave é mais modesta a coisa. Tá. Mas o jantar de depois era muito bom. Ele tinha um espumante, 2 vinhos, os vinhos bons. Esse era outro ponto também, né? Tinha uma carne ali, uma carne especial lá com um risoto de aspargo, uma coisa assim. Se o conclave chega na sexta-feira, como é que faz? Ia ter que arrumar um peixe ali na hora para servir, né? Não ia poder servir carne. Né? E... Sempre tem os boatos, eles resolveram logo que a comida estava ruim, né? Pode ser também. Tinha história, tem lá no Castel Gandolfo, que é um dos temas, né? Agora também, o Papa Francisco transformou o Castel Gandolfo no museu. Pra ver o que o Papa vai fazer, né? Porque é um lugar muito agradável, onde o Papa passa as férias de verão lá, né? Se ele volta para lá. Mas lá tem um museuzinho que tem 3 cadeirinhas assim, pequenininhas, ela até estofada. No espaldar da cadeira tem o brasão do cardeal. E aí tem 3 lá. E aí tá contando a história que, olha, nos conclaves do século XX se usava essas cadeiras aqui, tinha uma para cada cardeal com o seu brasão no encosto. E é uma cadeirinha pequenininha, desconfortável, que falam que é justamente para acelerar. Né? E as 3 que tem lá são a de Pio XI, a de Pio XII e a de João XXIII. Com os brasões deles de cardeal ainda. E alguém falou, né? Imagina o João XXIII nessa cadeira aqui. Complicado. Resolver logo. Foi acelerado. Você não falou que qual cardeal que falou assim, não, vamos resolver logo, porque em Roma é um calor infernal. Cardeal Siri, né? No conclave de 78. Falou, não, temos que matar esse conclave logo aqui, tá muito quente. Se você coloca ar-condicionado, umas poltronas, aí eles ficam lá, né? Servindo vinho, né? Estavam lá até agora. Sem mexer no celular, né? sem ouvir problema. Mas, de fato, parece que aconteceu isso, né? E aí, por exemplo, na coletiva dos cardeais brasileiros, eles também falaram, claro que tem uma preocupação em demonstrar unidade e demonstrar consenso, né? Até para não parecer uma igreja dividida, né? Eles têm até essa preocupação de decidir logo, para não soar uma igreja sair rachada do conclave, que é mesmo muito ruim. Então todas as coletivas que tiveram, foi reforçado esse tema de que não, chegou a ser um consenso, foi uma escolha natural, etc. Até o cardeal Tagle, né? Na entrevista dos filipinos, para a TV Filipina, o cardeal Tagle sentou do lado do cardeal Prevost, né? Durante o conclave? Durante o conclave. O lugar dele era do lado, porque eram os cardeais bispos ali, né? E ele falou que conforme na última votação, na votação da eleição mesmo, conforme os votos foram chegando, ele notou que o cardeal Prevost começou a ficar nervoso. E uma hora que ele notou que ele estava ofegante. Quando chegou ali nos 80 votos, mais ou menos, que ele sentiu que ele estava respirando fundo. A responsabilidade chegou, né? E aí o cardeal falou assim, eu ofereci uma balinha para ele. Ele falou isso? Falou. E o cardeal aceitou, deu uma risada assim. E que quando deu os 89 votos, né, irrompe uma saraivada de palmas ali. Que deve ser um momento, de fato, imagina, né, muito único, né? Eleição de um papa. Aí espera, né, ir até o final. Só quando termina a votação que o decano que foi o secretário, né, dos trabalhos ali, não era o cardeal, foi perguntar pro ainda cardeal se ele aceitava. A hora que ele aceita, ele vira o papa, né? Então... Só que não demorou tanto, né? Porque o Bento XVI chegou a demorar quase 2 horas, né, entre a eleição e sair. Porque aí tem todo um rito ali. Ele vai para a Sala das Lágrimas, se paramenta. O mestre de cerimônias, né, desse ano, Dom Diego Ravelli, que é o que está do lado dele em todas as cerimônias agora, além de vesti-lo, né, de ajudar a paramentá-lo, dá um pequeno mini curso de papa. Ele falou, o senhor vai sair na lógia. É verdade. O senhor segura a mão assim, o senhor espera o pessoal bater palma, dá a benção desse jeito, é assim que o papa fala desse jeito, olha daquele jeito e tal. Teve o discurso que ele teve que escrever, né? Ele levou o discurso escrito, né? E aí depois naquelas imagens mostra, né? Ele não mostrou, mas todos os cardeais o cumprimentam, né? Juram
lealdade, né? A gente até comentou com uma coisa bem feudal. Né? Se ajoelham, né? Ele ainda não tem o anel, né? Mas de toda forma se ajoelham ali, juram. Não é algo formal, não tem que fazer, mas eles fazem. E eles cantam o Te Deum em agradecimento. É bonito, né? Porque no começo do conclave cantam o Veni Creator. E, né, no final cantam o Te Deum, que é o que nós fazemos na virada de ano, né? No dia 31 nós cantamos o Te Deum e no dia 1º nós cantamos o Veni Creator, né? Em agradecimento pelo ano e pedindo pelo ano que começa. Essa passagem de ciclo, né, digamos assim. Aí ele foi até a Capela Paulina, rezou, e aí ele caminha lá até a lógia para ter o anúncio. Há uma coisa interessante dessa corrobora com essa coisa de que era tudo óbvio, e a gente foi juntando, até o Alexandre me alertou para isso, e eu fui atrás para ver. Luiz, vamos ver uma coisa bem interessante aqui, ó. Vão ser todas manchetes pré-conclave, tá? Então isso aqui é da Reuters, mas é da Globo, né? Cardeais esperam conclave rápido para demonstrar unidade da igreja. Próximo, Luiz. Aí do New York Times. Os cardeais se preparam para eleger o Papa. O lema é unidade. E isso é divisivo, né? Mas o lema é unidade. Próximo, Luiz. Aí até daquela revista América, que é dos jesuítas, né? Bem progressiva. A questão mais difícil do conclave não é se deve se perseguir a unidade, é como, né? Próximo. Também de antes do conclave. Aí um trecho, acho que numa matéria do New York Times, Cardeal Miller falando, nós temos que buscar a unificação da igreja. Tá bom, próximo. Um jornal italiano, mas em inglês, né? O conclave clama por unidade. Próximo. Também de antes, né, do conclave. Aí o cardeal Sacco, que é o patriarca dos caldeus, né? Aí ele fala lá o que ele espera do Papa, e lá no meio ele diz, nós chamamos por um pontífice que seja um pai, um pastor que preserve a unidade da igreja e a integridade da fé. Certo? Tem mais um. Aqui, uma coisa oposta. O cardeal Michael Cherny, do Canadá, ele tem uma origem eslava, né? Mas ele é canadense. Ele é daquela linha dos sinodalistas, né? Bem os mais radicais, vamos chamar grosso modo de esquerda, né? De progressista. E também do conclave, o que ele falou? Olha, perguntaram para ele sobre unidade. Ele falou, olha, isso soa muito bem, mas isso significa reversão. Se você me perguntar qual é o nome do caminho errado para o conclave, eu responderia a ideia de que unidade é a prioridade. Olha, interessante o que ele falou, hein? Certo? É interessante. Dito isso tudo, qual que é pode passar aí, Luiz? Qual que é o lema do Papa? Impressionante. Em Cristo somos um. Vamos lá. Começar por um comentário do Costa, um superchat. Abre aspas. De modo algum será um americano. Seria muito poder nas mãos de um país só. Fecha aspas. Assim falou Pedro Din. Pois é. Obrigado, Costa. E é verdade. Mas ele não é americano, é peruano. Essa foi a resposta que devem ter dado lá na hora. Não, mas é verdade, ó. Não foi, a gente não inventou essa tese, né? Isso aí sempre foi dito, né? Não, os Estados Unidos não pode ser. Inclusive, vi depois uma coisa que eu achei bem interessante. Falando, a eleição de um papa americano, né? A igreja ter feito, via colégio de cardeais, via os seus príncipes, essa concessão de ceder o papado a um americano, na verdade, pode ser entendido como um claro sinal de decadência dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, no auge, os Estados Unidos como grande potência, não teria essa honraria, né, de ter um americano como pontificado. Então, para eles terem dizer assim, quer saber? É comandado por um bufão ali, já não tem o poder que tinha, está tudo atrapalhado. A China já vai ultrapassar, foi governado por Biden, um homem decrépito, agora por esse outro que é meio doido, a China vai ultrapassar? Pode dar para eles, não quer dizer mais nada. É uma leitura. Mas de fato, surpreendeu a todos, né? Também não. Essa daí. O que a gente falou, todo mundo não, passamos vergonha, mas essa do
do Papo Americano, essa ninguém esperava. Ninguém esperava mesmo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.